Uma boa noite e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, em particular aos nossos irmãos do grupo do Google Meet, também dos nossos irmãos que vão entrar no Facebook e também os nossos irmãos que vão entrar no Instagram e principalmente do YouTube, certo? Glórias a Deus, aleluia. Tudo é motivo de muitas graças de Deus, do trabalhar, o quanto que Deus está fazendo em nossas vidas, irmãos. Aleluia. Antes de mais nada, irmãos, eu peço para que vocês dê o seu joinha e faça a sua inscrição no YouTube. Não se esqueça disso, tá bom? E se vocês gostarem da palavra, vocês compartilhem em nome de Jesus, para que as bênçãos possam ser multiplicadas, não é verdade? Amém? Hoje eu quero falar um pouco sobre esta palavra de Deuteronômio, né? 33 foi a palavra tirada nesta noite, tá certo? Então vamos falar um pouco dessa palavra, sobretudo das tribos, né? As bênçãos das tribos. E aqui está se referindo às tribos de Benjamim, dos filhos de José, que é o José do Egito, Efraim, Manassés, certo? Então, Deus, Ele quer realmente abençoar as pessoas. Porém, muitas pessoas não dão a condição necessária para isso. Você vê que se você for ver a história de José, o quanto que foi difícil, o quanto que foi complicado para ele chegar ao ponto de se tornar o governador do Egito. Foi muito difícil. Foi muito difícil, irmãos. Ele primeiro teve que, vamos dizer, passar por um deserto, né? Pagar aquilo que ele não podia pagar, ser chicoteado, ser amordaçado, ficar sem água, ficar sem comida. E depois que ele chega ali no Egito, porque no próprio trajeto, quando ele foi vendido pelos seus próprios irmãos, ele já foi apanhando. E quando ele chegou lá, ele ficou um tempo na casa de Potifar. E depois houve um outro problema lá com a esposa de Potifar, que o acusou de forma injusta. E ele terminou indo para uma prisão, para uma pedreira. E ali ele ficou alguns tempos, uns anos, pagando um preço. Para depois sim ser contemplado, justificado,
para que seus filhos pudessem herdar as bênçãos, como está descrito na palavra, Deuteronômio 33. Então, quando a gente observa isso, irmãos, e a gente coloca no lugar dessas pessoas, não é fácil. Qual é a nossa vida hoje? O que nós estamos passando? Será que é fácil? Quantos cristãos pelo mundo afora estão dando as suas próprias vidas por amor ao reino pelo amor do reino dos céus? Tem muitos que estão perdendo as suas vidas, irmãos. A Bíblia fala lá no capítulo, aliás, no Apocalipse, que é um livro que foi escrito há 2000 anos atrás, que viria nos últimos tempos da humanidade um grande sofrimento. Um sofrimento nunca visto em toda a história humana. E há de convir, irmãos, que realmente os homens, principalmente do século XX para cá, o sofrimento foi, eu posso dizer que o sofrimento foi dobrado ou triplicado. O povo judeu teve a sua pátria de volta. Eles ficaram escravos por 2000 anos. De Jesus até 1948 foi quando eles, pelo decreto da ONU, eles tiveram de volta a sua terra. E eles passaram a ter uma nação. Então nós temos que entender o quanto que as pessoas pagam o preço. A Bíblia descreve que no final dos tempos virá uma grande tribulação. Uma grande tribulação. Será que nós estamos prontos para isso? Mas eu digo para os irmãos que estão me escutando do outro lado, que o sofrimento ele já começou. Ele não está começando agora. Ele já começou há muito tempo. Nós tivemos guerras, como a Bíblia fala, guerra, rumores de guerra. Muitas pessoas acham que é agora, mas não. Começou há 100 anos atrás. Nós já tivemos, olha, tem uma data que marcou na história humana, no século XX. Foi em 1917. Por várias razões. Primeiro que estava tendo uma primeira G mundial. Depois, ali mesmo, teve realmente uma coisa que chamou muita atenção, umas revelações da igreja católica da época, que chamou a atenção do mundo naquela época. Assim como houve uma revolução bolchevista. E ali marcou, irmãos, um momento da história. Eu já falei desse tipo de coisa, eu já mencionei sobre esse assunto em outros vídeos anteriores, mas eu quero repetir para poder mostrar, porque a partir daquele momento foi colocado na terra um movimento poderoso
para fazer frente ao cristianismo, ao judeu-cristianismo na terra. E que hoje nós estamos vivendo as consequências de tudo isto. Então, quando a gente vê lá a questão de José, ele sofreu muito na pedreira. Mas ele foi fiel até o fim. E pelo fato dele ter sido fiel, Deus o abençoou. Deus abençoou. Abençoou ele, porque ele se tornou o governador do Egito através de uma revelação de um sonho. Como todo mundo sabe, das 7 vacas gordas e as 7 vacas magras. Ele interpretou algo que ninguém conseguia interpretar, nem os melhores, os maiores sábios daquela época. Então ele virou. Ele se tornou um grande homem de Deus. Porque ele obedeceu, porque ele foi fiel. E durante a história, em muitos outros episódios, ocorreram várias outras situações semelhantes. E por isso que eu mencionei também a questão do século XX, que é a nossa época, porque nós já estamos no século XXI. Porque o século XX é o momento da história que é dado o pontapé inicial para a abertura de um grande movimento que iria acontecer na Terra. E que ia começar uma grande perseguição. E que existe até hoje. E que existe até hoje. Hoje o mundo está à beira do caos. O mundo hoje está numa situação bastante confusa. As pessoas não sabem o que fazer. As pessoas estão confusas. Mesmo os grandes líderes religiosos, eles estão confusos. Eles não sabem o que fazer. Parece que foi perdida a direção de Deus na terra. E eu digo o porquê disso. Porque nós estamos vivendo sobre uma apostasia hoje. E apostasia nada mais é do que o esfriamento da fé. Porque os homens trocaram aquele comportamento de Deus, de Jesus Cristo, eles trocaram por outras coisas. Mesmo sendo, entre aspas, religioso. E a salvação não é religião. A salvação é Jesus Cristo. A pessoa tem que se unir a Jesus para poder se salvar. Nenhum outro homem pode salvar ninguém. Ninguém. Só Jesus Cristo. E a Bíblia é muito clara nesse sentido. Ninguém verá o reino do céu se não for por Jesus Cristo. Então o povo herdou esse tipo de salvação. Quantas coisas, quantos benefícios uma pessoa que busca a Deus tem na sua vida. Se a pessoa não busca a Deus, não busca Jesus Cristo, ele é um homem destinado a uma vida sem sentido. A vida dele passa a não ter mais sentido. Porque ele só vive o seu eu no seu dia a dia. Ele não sabe que
depois tem uma outra situação na sua vida. Ele não sabe. Ele não tem esse tipo de consciência. Porque o que dá vida para a pessoa é a palavra. É a palavra de Deus. É a unção e o poder do Espírito Santo que dá esperança para a pessoa. E não é outra coisa. Por isso, vamos se firmar. Nós falamos de José. José, ele foi vitorioso na família dele. Ele e o irmão dele, o Benjamim, né? Houve essa união e Deus o abençoou poderosamente. Se tornou até governador de uma nação poderosa da época. E Deus então pôde abençoar os seus filhos, que depois se tornaram tribo, a tribo de Jacó, né? Dos seus 12 filhos, os 12 filhos de Jacó, certo? Então, vamos entender a palavra. Não vamos se iludir com mimimi do que está acontecendo agora. Deus tem algo. Deus tem algo para a nossa nação, vinda da parte do Deus Todo-Poderoso. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, uma profetisa. Não é uma pessoa, é a minha esposa. É minha esposa. E ela falou assim, olha, essa noite eu fui arrebatado novamente. E o que eu vi em 2018, e que depois aconteceu em 2020, a dose será repetida novamente. E ela vai vir com maior gravidade. Será que nós estamos preparados? A gente tem que buscar a Deus. A gente tem que buscar a Deus. Os mesmos problemas que aconteceram tende-se a repetir novamente, com maior intensidade. Então, se nós não procurarmos a Deus, qual é a nossa saída? Nenhuma. Nenhuma. Quem criou o céu e a terra? E tudo que há nesse universo foi Deus. É igual aquele salmo que diz assim, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem daquele que criou o céu e a terra. Quem criou o céu e a terra? Não foi nem eu e nem você. Isso eu posso te garantir. Foi Deus, o Todo-Poderoso, que te dá o fôlego de vida, que te dá o oxigênio que você respira, que faz chover e faz nascer as plantações, os alimentos que você vai comer. Esse é o Deus. Por isso que nós temos que glorificar quem? A Deus. Não é um homem, é Deus. Aquele que tem o poder sobre o mundo e sobre o universo. E é digno de toda honra e também de toda glória, agora e para sempre. Esse é o Deus
que nós servimos. E seu Filho amado, Jesus Cristo, que morreu e derramou o seu sangue na cruz do Calvário para perdoar o meu e o teu pecado. Amém? Glórias a Deus. Fique na paz, irmãos. Procure se inteirar mais da palavra de Deus, principalmente nesse período de grande dificuldade. Vamos ser aquela pessoa, igual José, vitorioso. Mesmo com todas as tribulações que ele passou, ele foi vitorioso. E Deus o abençoou, ele e também os seus filhos, as suas tribos. Amém? Fique em paz. Não esqueça, dê o seu like, tá bom? E se inscreva no canal. E se você gostou dessa palavra, compartilhe. Tá bom? Muito obrigado.